São réus diferentes, certo? Sim, sim. Correto, excelência. A ordem, os senhores combinaram uma ordem diferente ou eu posso seguir a ordem de inscrição? Pode seguir a ordem da minha parte, Excelência. Ordem de inscrição. Doutor Rodrigo, com a palavra. Obrigado, Excelência. Eminente desembargador, relator, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes dessa excelsa Casa de Justiça, colegas advogados, ilustre procurador de justiça. Esse patrono fala em nome do apelante Cairiton Venefredo Oliveira Alves, Excelência. E efetivamente suscitamos uma questão preliminar que não é tão comum, embora haja precedentes nos tribunais superiores sobre ela e haja precedente recente no Tribunal Paulista também sobre ela. E suscitamos essa preliminar, Excelências, em razão da própria narrativa dos autos. É a própria Polícia Civil que inicia dizendo o seguinte: olha, o policial civil Renato, ele detecta um veículo HB20 supostamente objeto de crime, e nesse momento, na porta de um lava-jato, se a memória não me trai, ele aborda um dos suspeitos, que seria a pessoa de Michael. E aí ele diz que, o próprio policial civil diz isso no depoimento dele, prestado ali na fase judicial, que a partir dessa confissão informal do Michael, ele vai até um outro indivíduo que recebe a alcunha de Vitinho, né? E ali, a partir do Vitinho, eles vão chegando ali em outros indivíduos. Ora, Excelência, a questão que se suscita aqui como preliminar é que o direito constitucional ao silêncio, ele inicia não só o direito constitucional ao silêncio, como todos os direitos fundamentais, eles se iniciam no exato momento em que se inicia a persecução penal. E há de se rever esse pensamento. A persecução penal inicia-se quando? Ora, uma vez que o indivíduo é abordado pela polícia, uma vez que o indivíduo está num contexto de suspeita da prática de um crime, e uma vez que essa abordagem ela já gera uma voz de prisão em flagrante imediata, que depois pode ou não ser ratificada pelo delegado de Polícia Civil, e neste caso o foi. Nesse exato momento, o indivíduo tem que ser advertido dos seus direitos fundamentais, que são o direito constitucional ao silêncio e o direito contra a autoincriminação. Já havia precedentes nesse sentido do Supremo Tribunal Federal e que foram acostados na peça recursal e também em memoriais encaminhados da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, da relatoria do ministro Paulo Galotti, mais recentemente da relatoria do ministro Gilmar Ferreira Mendes e, embora não aqui, mas recentemente também no Tribunal Bandeirante, no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, onde essa temática foi abordada. Essa confissão informal, embora muitas vezes não seja reduzido a termo, ela gera consequências jurídicas graves. E nunca houve a limitação constitucional de que o direito ao silêncio iniciar-se apenas no momento dos depoimentos formais. Ela inicia-se com a persecução penal. Forte em tal argumento, a defesa postula o acolhimento da preliminar para a decretação da ilicitude das provas colhidas a partir daí e via de consequência de todo o material do processo a partir da teoria dos frutos da árvore envenenada. É bem verdade que tal preliminar pode não ser acatada, são poucos os precedentes existentes ainda. E aí nós vamos para o mérito, né? E agora falando especificamente do apelante Cairiton Venefredo Oliveira Alves. A denúncia original comportava a existência de 5 crimes de roubo. Dos 5 crimes de roubo, em relação a 2, o apelante Cairiton Venefredo Oliveira Alves já foi absolvido de plano em função da indigência probatória. E quando nós vamos analisar agora os 3 outros crimes que restaram a condenação e mais associação criminosa armada, nós temos o seguinte. Vamos começar lá com o roubo da fazenda Lagoa Seca, né? Que teria ocorrido em 10 de julho de 2020. Primeiro ponto talvez mais importante de todos. Eventos 182, eventos 179, 172, que foram os eventos nos quais as testemunhas Kleber Lima, Cleusmar Martins, Aleir de Souza e Glauciene, que são as vítimas desse processo, disseram enfaticamente que não reconhecem Cairiton Venefredo Oliveira Alves como autor dos crimes.
Mesmo com a exibição das fotografias na delegacia, prática comum e muitas vezes que gera condenações injustas, tal reconhecimento não se deu. Nada das coisas roubadas foi apreendida com Cairton Venefredo Oliveira Alves. E aqui se faz um parêntese muito importante, né? Porque esse crime aqui, em verdade, se diz o seguinte: olha, uma das espingardas lá do Aleir, que é uma das vítimas, o proprietário da fazenda Lagoa Seca, foi encontrado lá com o Cairton, né? Seria uma calibre 32. Ora, mas é o próprio Aleir que diz no depoimento dele prestado em juízo, excelência, lá no evento, deixa eu ver aqui, evento 179 na mídia, ele diz: olha, a minha calibre 20 foi encontrada, e essa calibre 20, em tese, teria sido encontrada com outro réu, acho que o Flávio. Ele diz: olha, a calibre 32 não foi encontrada. E aí, para espancar em definitivo qualquer dúvida que possa subsistir, o que a defesa fez? Já lá nas alegações finais, no evento 219, documento 2, pegou uma declaração pública, através de escritura pública, do próprio Aleir, da própria vítima, dizendo que a espingarda calibre 32, série B18 7900, que teria sido que foi encontrada com Cairton, não era a espingarda furtada do Aleir, roubada do Aleir, perdão, excelência, não era a espingarda roubada do Aleir. Então, olha só, em relação ao crime da fazenda Lagoa Seca, não temos reconhecimento e nada, repita-se, nada daquilo que foi roubado foi encontrado na posse de Cairton Oliveira Venefredo Alves. Há que se reconhecer uma indigência probatória muito grande aqui também, excelências. Há que se reconhecer. E nós avançamos. Vamos para o roubo da transportadora Manfrim, 16 de julho de 2020, excelências. E aí você vê ali no evento 180, Vossa Excelência, olha o evento 180, tem o depoimento do senhor Rodrigo e do senhor Rubens, né? Essa memória não entrar o proprietário, o senhor Rodrigo, da transportadora, e o senhor Rubens, que tem um cargo um pouco mais elevado lá. E aí, os dois são enfáticos em dizer que há mais de 3 anos o Cairton era prestador de serviço lá, sem carteira assinada, porque laborou durante muitos anos como mecânico de caminhão. E de tudo sabia fazer em caminhão, à exceção do motor, conforme constou no próprio depoimento do Cairton. E aí, bom, na sentença a juíza diz: olha, eles desconfiaram do Cairton. Na verdade, eles nunca desconfiaram do Cairton. No depoimento dos dois nunca constou essa expressão, muito pelo contrário. Havia uma certa relação, inclusive, de amizade. E aqui o Cairton é colocado na cena do crime, por quê? Porque o policial Renato diz: olha, isso aqui é coisa de alguém de dentro. E como o Cairton havia pedido demissão da empresa e saíra um dia antes, ele virou um suspeito natural, um suspeito automático. Na verdade, mas ele não era um indivíduo que chegou ali de paraquedas. Ele era um indivíduo que já trabalhava 3 anos como prestador de serviço e cerca de 3 meses de carteira assinada. Achou que o salário não era satisfatório, conseguiu uma outra proposta da empresa Unidiesel, segundo o depoimento dele, e para lá ele ia se dirigir. Mas veja bem, nós temos uma história de 3 anos em que Cairton nunca apresentou nenhum problema. E vamos somar agora o seguinte, né? No momento ali do crime, nós tivemos o depoimento da testemunha Belchor, que é o dono de uma panificadora. E o que esse Belchor tem para falar sobre isso aqui? Ele tem para falar o seguinte, que no dia do crime, no horário em que esse crime estava acontecendo aqui, o Cairton estava lá junto com o senhor Flávio. Tem esse depoimento, no evento 186, excelência. Ele estava lá junto com o senhor Flávio, que era o sogro dele, também prestou depoimento no evento 189, entregando queijo. Agora, como é que ele poderia, excelências? E esse depoimento foi prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Como é que ele poderia, excelências, estar praticando esse roubo aqui e, ao mesmo tempo, né, entregando queijo junto com o seu sogro? Depoimento desse prestado em contraditório e ampla defesa. A promotoria arguiu, a promotoria perguntou como é que o Belchor lembrava do dia 16/7/2020. E aí o que acontece? Ele é categórico, diz: olha, a gente anotava, mas deve ser aquela anotação no papel, no caderninho dos dias que se compra queijo. É só isso, né? A juíza constou: mas não tem esse relatório,
Bom, realmente, porque é uma anotação de caderninho, uma coisinha feita à mão, né? Não há um sistema lá que se registra isso aí com emissão de nota da compra de queijo. Então a defesa na época não viu necessidade de juntar esse caderninho com as anotações à mão de um modesto comerciante que tem uma panificadora aqui na pequena cidade e comarca de Itumbiara. E mais uma vez, sem reconhecimento, mais uma vez, nada que foi roubado, nada foi encontrado na posse de Cairton de Oliveira Venefredo Alves. Em tese, o que nós temos aqui é o quê? As supostas confissões informais, que segundo os policiais aconteceram, que apontariam Cairton como um indivíduo que faria parte disso aí. Agora, há que se analisar essa questão de maneira mais cautelosa, há que se analisar realmente que para se condenar alguém, principalmente a penas privativas de liberdade tão elevadas, há que se superar a famosa dúvida razoável. E aqui, sinceramente, excelências, rogata máxima vênia de pensamento em sentido contrário, tal situação não foi obtida. E por fim, vamos para o roubo do estabelecimento Parada Bonita, esse em 13 de agosto de 2020, né? Mais uma vez, evento 178. João trabalhava lá, trabalhador do posto Parada Bonita, e Vera Lúcia, proprietária do posto Parada Bonita. Os dois não reconhecem Cairton Venefredo Oliveira Alves como participante do crime. Não reconhecem nem por fotografia e nem de maneira nenhuma. São mais enfáticos. No dia, corroborando a tese que Cairton era mecânico de caminhões, até mesmo porque ele não tem antecedentes criminais, né? Ele traz uma vida sem máculas até então. O que acontece? Eles mesmos dizem, olha, ele estava arrumando um caminhão ali nas vizinhanças do Parada Bonita. Ou seja, ele estava trabalhando. Como é que ele vira suspeito disso aqui? Bom, o sogro dele tem uma fazenda aqui, um rancho, uma chácara, não sei, nas vizinhanças. Ele frequentava aqui, é um local onde as pessoas vão ir para almoçar, para poder se divertir um pouco. E aí, de repente, eu transformo, sem reconhecimento, sem apreensão de nada, eu transformo esse indivíduo no autor de um crime grave, que é o crime de roubo, com várias causas de aumento de pena. Com base em suposições, com base em ilações, com base em conjecturas. Ou no depoimento dos policiais civis, que segundo eles houve ali uma confissão informal. E aí nós vamos partir para o seguinte pressuposto: a confissão informal tem um valor tão grande assim, então mais do que nunca ela deve obedecer os direitos fundamentais, os avisos de Miranda, que foram incorporados ao direito brasileiro com as modificações inerentes ao nosso sistema jurídico. Em relação ao crime de associação criminosa armada, muito mais ser dito. Não há comprovação do vínculo associativo. Não há investigação. Não há nada que demonstre que esses indivíduos teriam se unido, até porque Cairton não participou de nenhum dos roubos. Mas ainda que Vossa Excelência assim me entenda, não há elementos para se chegar à conclusão de que havia formação de um vínculo associativo. Haveria ali a estruturação de tarefas, e esses indivíduos houvessem se reunido em algum momento, ainda de maneira informal, e combinado isso aí. Poderiam ter apreendido os aparelhos de telefone celular, poderiam ter pedido acesso ao conteúdo, e certamente chegar-se à conclusão ora esposada pela defesa. Por último, Excelência, já encerrando a nossa fala, se faz alongada, peço vênia, porque o processo é um pouco extenso, em não sendo acatadas essas teses, postura seja redimensionada a pena privativa de liberdade nos termos constantes das razões recursais. Agradecendo a atenção à defesa dispensada, nós encerramos as nossas considerações relativamente ao réu Cairton Venefredo Oliveira Alves. Obrigado, Excelências. Então, com a palavra para a sustentação oral, doutor Iago. Muito obrigado, Vossa Excelência, presidente desta plena Câmara.